Amém, povo de Deus? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Que nessa noite Deus possa falar profundamente aos nossos corações, amém? Que nessa noite nós possamos sair deste lugar um pouco mais transformados, porque abençoados já vamos sair deste lugar, amém? A bênção você sempre recebe de Deus. O duro é quando Deus concede a sua bênção, mas não consegue alcançar o nosso coração para gerar uma transformação. Quero te dizer que a maior bênção que você pode levar de um culto como este é a tua transformação, é a minha transformação, é sairmos deste lugar um pouco mais parecidos com Jesus, um pouco mais parecidos com Deus, porque Jesus falou assim, ó, sede vós pois perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então se a palavra é pregada e a palavra é ouvida, absorvida de maneira legítima, qual a tendência de tudo isso? Nos santificar, nos tornar mais parecidos com Deus, portanto, mais transformados. Diga comigo, eu sairei deste lugar nessa noite mais transformado, mais parecido com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O que nós vamos falar hoje está baseado em 2 Reis, capítulo 5, e a história do nosso amiguinho Naamã. Por isso cantamos essa música sobre Naamã, para que você começasse a entrar no clima, porque essa é uma noite de mergulho. Diga, nessa noite mergulharei juntamente com Naamã. Juntamente com Naamã. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Era Naamã valoroso, porém leproso. Ele era um herói de guerra, um general, mas havia algo na sua vida que era a lepra. E queridos, antes de continuar no texto, já quero iniciar aqui dizendo que adjetivos, qualidades em relação ao que você pode fazer, em relação a habilidades que você pode ter, não define tua qualidade diante de Deus. Eu posso ter toda a habilidade do mundo, eu posso ser reconhecido pelos homens, fazer coisas que agradem aos olhos dos homens, e contudo diante de Deus eu tenho uma lepra. Você sabia que na Bíblia lepra é figura do... Quem sabe diga bem alto, para não ficar só nas palavras do pastor. Pecado. Lepra é figura de pecado. É tanto que o leproso, quando ele pegava lepra, ele tinha que se separar da sociedade, figurando a mesma coisa que acontece com o homem quando ele no jardim pecou. Quando o homem pecou no jardim, a primeira coisa que ele teve que fazer: se esconder de Deus, se separar de Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Em Isaías 59, 1 e 2 diz que o olho do Senhor, o ouvido do Senhor está tapado para não nos ouvir, nem o seu braço encolhido para não nos abençoar, mas as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem divisão de entre nós e o nosso Deus. Por que o leproso tinha que se separar da sociedade? Porque a lepra é uma figura do pecado. A lepra, ela pega, e para não contaminar o semelhante, então ele tinha que se isolar. O pecado na nossa vida tem esse papel de nos isolar de Deus.
Você já teve a experiência cristã de quando você está bem em santidade, você até joga beijo para Deus, mas quando você está mal, quando você comete algum pecado, você fica constrangido, você não tem forças nem para orar, e quando vai orar vai desconfiar, pedir perdão, Senhor, tem misericórdia, você sabe que... Porque o pecado tem esse papel de nos separar de Deus. Então que nessa noite Deus nos leve a uma profundidade de caráter, a uma profundidade de essência nele, de maneira que possamos sair daqui, embora não passando a ter atitudes irresponsáveis em relação às nossas habilidades, mas sobretudo possamos sair daqui valorizando aquilo que Deus valoriza, o caráter, a santidade, aquilo que de fato nos faz estar mais perto dele. Amém? Amém, irmão? Amém. Que aquilo que representa pecado na tua vida, aquilo que representa lepra na tua vida, aquilo que faz de você alguém separado de Deus, que você resolva hoje e saia por aquela porta cantando vitória, sabendo que em tua vida, no exterior, na vida profissional, em outros aspectos, pode até não estar tão bom assim, mas a tua vida com Deus está resolvida, e se tua vida com Deus está resolvida, o resto a gente corre atrás. Você se destrói quando está longe de Deus, quando está em pecado. Quando a gente está em pecado, a gente não tem força para avançar, não tem força para orar, não tem motivação para levantar pela manhã com o peito aberto, cabeça erguida e ir atrás dos objetivos. Por quê? Porque estamos desmotivados, estamos amordaçados, porque o pecado já é um fardo pesado nas nossas costas. Mas quando nossa situação de pecado é resolvida, estamos leves, estamos cheios de forças, cheios de coragem. Por quê? Porque lá no subconsciente, lá dentro de nós, lá no fundo, nós temos uma certeza que, embora as coisas estejam acontecendo ao contrário, Deus está do nosso lado, Ele está na frente, Ele vai abrindo os portões de ferro, quebrando os ferrolhos de bronze, e a vitória é certa. O teu e o meu maior inimigo não é o patrão, não é aquele cara que não concorda com você e comigo, os críticos, não. O teu e o meu maior inimigo é o pecado. Aí assim, ó, diga pecado, desprezo total, né? Eu preguei sexta-feira aqui sobre totalidade em Deus. Diga comigo, totalidade em Deus. Pergunta para quem está do seu lado, tu lembra dessa palavra? Foi sexta-feira, tu não vê, bobo. Perdeu. E quando fala de não servir a dois senhores, porque você tem que amar um e aborrecer o outro, se devotar um e desprezar o outro. Quando você decide servir a Deus, amar a Deus e adorar a Deus, automaticamente tem que entender que em relação ao diabo é tudo o contrário. Você tem que parar de servir a ele, aborrecer e desprezar. Fala assim, ó, desprezo total. Pastor, como é que eu desprezo Satanás? Desprezando o pecado. Flerte com o pecado. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus, e os inimigos de Deus são destinados ao lago de fogo, para onde o diabo vai ficar amiguinho dele a eternidade toda. Então, só para começo de conversa, a lepra representa pecado, e é tudo que você e eu não podemos ter. Lepra. Pastor, mas a Bíblia diz que quem diz que não é pecador está mentindo. Sim, irmão, nós somos pecadores por causa da natureza adâmica que ainda está em nós. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Como é que eu consigo vencer o pecado? É simples. É só ser crente de verdade. É ser cristão de verdade. É viver debaixo da graça, assumir isso, deixar isso crescer dentro de você. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, que não, o pecado não terá domínio. Domínio, que é domínio? É controle, é governo. O governo da tua vida é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus, não é o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala para quem está do seu lado, diga não à lepra.
O versículo, e aí, irmão, vou resumir a história aqui e ler só alguns versículos que eu preciso pregar. Nesse texto, do versículo 1 até o versículo 19, é uma história aqui de Naamã. Naamã era um general de guerra, um homem por quem o rei da Síria tinha grande apreço, porque ele foi, definitivamente um homem de uma suma importância para a nação, porque ele gerou possibilidades de libertação na nação, ele ganhou muitas vitórias para o rei, então o rei tinha um apreço tremendo em relação a ele. E numas certas guerras, passando por Israel, levaram algumas pessoas presas de Israel, e uma delas foi uma moça, uma adolescente, que Naamã levou para servir a sua esposa. Essa adolescente israelita estava na casa de Naamã, e claro, descobriu que ele era leproso, porque todo mundo, quando via ele, via de trás de uma farda de soldado. Ele estava de trás de um capacete, de toda uma indumentária que escondia a lepra dele, mas quem estava em casa sabia. E a moça, a adolescente israelita que estava na casa de Naamã, diz para a esposa de Naamã: se o meu senhor fosse lá na minha terra em Israel, lá no profeta que tem lá, ele seria curado, seria sarado. E então Naamã ouviu a notícia, e ele então foi até o rei da Síria e pediu que o rei o enviasse, encomendasse ao rei de Israel. E então o rei pegou presentes, pegou algumas roupas de festas, e pegou muito dinheiro, e mandou para o rei da Síria, e mandou um recado para ele, um bilhete. Quando o rei de Israel, então quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, e a carta vinha dizendo assim: te enviei meu general, meu soldado Naamã, para que você o cure da sua doença, da sua lepra. O rei de Israel rasgou as vestes e ficou com raiva. Porventura sou eu, Deus, para curar agora os outros? Será que isso não é uma afronta? Eu sei, ele está mandando isso porque ele sabe que eu não consigo curar. Aí então ele vai vir com uma revolta contra mim, só uma cilada. E ele ficou zangado. E o profeta Eliseu soube da notícia e mandou dizer para o rei: fala para o rei que manda Naamã aqui, e ele saberá que há profeta em Israel. A Bíblia não diz que Deus mandou Eliseu fazer isso. A Bíblia não diz, é uma atitude. Eliseu era ousado, você sabia? Eliseu era um profeta ousado. Por vezes ele agia porque Deus mandava, por vezes ele agia pela própria fé. Lembra da mulher que eu preguei aqui, a mulher que não tinha filho? Deus não mandou ele falar para ela, mas ele falou assim: daqui a um ano você vai ter um filho. Palavra de profeta, anjo tem que obedecer. Fala para o rei, manda Naamã aqui. E o rei mandou Naamã. E aí, queridos, quando chega no versículo 8, diz assim: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, versículo 8, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9: veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus cavaleiros, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou igual ao bumbum de bebê.
igual carne de uma criança, e ficou limpo. Graças a Deus que isso aconteceu. E nós podemos aprender muito com isso. Amém, meu irmão? Diga para quem está do seu lado: Naamã ficou limpinho, novinho, zerado, viu? Amparo e Adriele, tivesse esse tipo de ferramenta por aí para deixar a pele do povo igual a pele de criança, né? As irmãs fazem uns milagres por aí. Meus queridos, nessa noite eu quero falar sobre os 7 mergulhos de Naamã. Deus nos chama nessa noite para dar um profundo mergulho na vontade dele. Mergulhar é uma coisa que está em toda a Bíblia. A palavra mergulho, ser profundo, é algo que Deus utiliza em todas as escrituras sagradas. No capítulo 47 de Ezequiel, o Senhor chama o profeta e diz: vamos medir 2.000 côvados de água e você vai mergulhar nessa água. E ele foi medindo, a água subiu no tornozelo, no joelho, na cintura, no pescoço, de maneira que ele não podia mais colocar o pé, e ele tinha que mergulhar, ele tinha que estar num ambiente totalmente profundo, que não lhe desse condição de ficar em pé. E as águas de Ezequiel 47 é figura do Espírito Santo, é figura do avivamento que Deus quer derramar sobre a terra, e começou a derramar a partir da pessoa de Jesus. Amém? A palavra batismo na Bíblia quer dizer? A palavra batismo quer dizer imersão, mergulho. Mergulho. O que Deus quer é que você dê um mergulho. O batismo nas águas é um mergulho. E o que é o batismo no Espírito Santo? Quando a gente fala, vamos buscar o batismo no Espírito Santo, significa o quê? O quê? Significa mergulho no Espírito Santo. Mergulhar, batismo é mergulho, é imergir. Quando falamos de buscar o batismo com o Espírito Santo, estamos falando de mergulharmos no oceano do Espírito. E o Espírito Santo é comparado com água, porque Deus fala, através do profeta Isaías, que as nações são comparadas com um pingo que cai de um balde ao Espírito de Deus. As nações são comparadas a um pingo que cai de um balde, comparado à grandeza do Espírito Santo. Um pingo d'água no oceano faz alguma diferença? Não faz. Assim são todas as nações na pessoa do Espírito, não faz diferença. É como um pingo d'água. Será que o Espírito Santo é grande? Será que ele tem profundidade suficiente para você mergulhar e não ver o fim? Hein? E nós queremos ficar na superficialidade. Toca, Espírito. Arrepia, Espírito, arrepia um pouquinho. Toca, Senhor, que eu quero cair. O Senhor quer te levar na profundidade dele. E essa profundidade não significa que o Espírito Santo me toca. Essa profundidade significa que eu sou conduzido por ele o tempo todo, eu sou guiado por ele, porque vai se jogar no meio de uma água brava, correndo uma correnteza brava, se joga lá e tenta se dominar. Eu tomei um caldo, o pessoal lá de Vitória do Espírito Santo fala de caldo, tomar um caldo. Tomei um caldo, irmão, mas eu nunca vi tanta força sobre o meu corpo como naquele dia. As ondas lá de Vitória do Espírito Santo, elas começam já desse tamanho aqui, ó. Quando ela vem chegar, você está quase morrendo de medo, quase comparando que você fica embaixo com a altura dos prédios. E todo mundo, vamos lá, pega a onda, e ela vem atrás de você. Eu estava brincando, já estava gostando aqui. Ia lá, buscava aquela onda, ela levantava você lá em cima e você enxergava a areia lá embaixo. Vou esborrachar minha testa lá embaixo. Aí ela vinha trazendo você, pegando onda. Eu peguei uma onda muito alta, só eu. E ela quebrou no meio, porque ela tem que vir quebrar lá no finalzinho. Ela quebrou no meio do processo. Ela me pegou no meio assim. Eu fiquei do tamanho de um caroço de arroz dentro daquela água. Ela fez assim comigo. Ela me jogou para frente, me virou assim e me desvirou em questão de segundo.
Eu não sei onde é que aquela água encontrou tanta força. A coluna chega e fez treco. E a minha testa bateu na areia. E o meu pescoço fez treco. Estalou o pescoço. Irmão, eu fiquei quietinho. Eu queria descobrir se o pescoço ainda funcionava. Porque eu imaginava assim, bom, quebrar o pescoço talvez você nem sinta, né? De tão forte que é, talvez você não vai sentir. Eu tive dúvida. Estava bem. Quando eu saí, os irmãos começaram a rir. Porque, ó, a marquinha aqui arrancou a pele. Aí os irmãos, tomou um caldo! E aí eu saí lá dizendo, ninguém me inquiete, porque levo no meu corpo as marcas de vitória do Espírito Santo. Um caldo. Aquela força não é normal. É uma força sobrenatural. É por isso que a Bíblia vai falar que certas lutas que vêm contra nós vêm com águas bravas. Ninguém segura. Eu escutei a história aqui do Cocal dos Algodões, quando a água passou, que quebrou a represa. Teve um cidadão lá que subiu num poste elétrico, que ficou lá em cima, e ele ficou horas e horas lá em cima abraçado, escutando o ronco da água passando quase nos pés dele, e levando árvores, levando casa, levando tudo, ele escutando aquele ronco, quase que a noite inteira, ele lá abraçado no poste. Ele teve que passar por um processo de recuperação pós-trauma, só do medo e daquele ronco, daquela água brava. Ele sabia que se ele não se sustentasse, se fosse jogado naquela água, era a morte na certa, porque estava acabando com tudo. Nós precisamos ser conduzidos violentamente pelo Espírito Santo, pelas águas do Espírito, e que Deus faça assim no vapor do avivamento do nosso meio. Por que, pastor, que tem que vir esse rio bravo? Porque tem gente que só vai assim. Tem gente que o Senhor fala, o Senhor ministra, e ele está aqui, não, você está bom, o Senhor vem com uma força, pum! Aí ele se quebra, ele fica quietinho, aí ele é domável, ele se deixa conduzir pelo Senhor. Então Deus quer que você seja mergulhado no oceano do Espírito Santo, e sinta, tenha a sensação da grandeza dele, e você se perceba como um grão de areia, e que assim você e eu possamos nos entregar, nos render totalmente a ele. Eu posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um aleluia? Aleluia? O Senhor quer que mergulhemos nele, e nós precisamos nessa noite dar 7 mergulhos na presença de Deus. Glória a Deus. Queridos, quando Eliseu dá uma direção para Naamã dar 7 mergulhos, 7 é número de totalidade, é o número da perfeição. Me parece que Eliseu recebe uma direção de Deus. Esse cabra aí, só uma obra completa para mudar a vida dele, só uma obra de totalidade é que ele vai sair daqui mudado. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ninguém visita um profeta verdadeiro e sai da mesma maneira que visitou. Você tem que sair no mínimo transformado. Quando o rei Saul saiu da frente da presença do profeta Samuel, a Bíblia diz que o coração dele foi mudado em outro coração. Que você possa sair do ambiente onde a unção de Deus está se movendo com outro coração. Deus quer que você saia daqui com outro coração. Deus não queria que Naamã fosse apenas curado da lepra. Deus queria que Naamã voltasse com outro coração. Então, queridos, 7 mergulhos de Naamã. O primeiro mergulho de Naamã representa a fé. Diga comigo, primeiro mergulho representa a fé. Naamã teve que manifestar uma fé para que ele fosse curado. Pastor, onde é que isso está escrito? Onde é que você enxerga nesse texto uma fé da parte da pessoa de Naamã? Quando ele escuta a notícia que o profeta curava, quando ele escuta a notícia de que ele seria curado se ele visitasse o profeta, ele disse: eu vou atrás. Só vai atrás de alguma coisa quem crê. Só vai dar um passo em rumo a algo desse tipo se acreditar no coração.
tem que manifestar uma fé, porque ele manifestou uma fé, ele teve uma atitude, um processo que não foi rápido, foi lento. Ele teve que primeiro falar com o seu próprio rei, aí o rei teve aquele processo de gerar um dinheiro, rouba e tal, e mandar ele viajou vários dias para chegar até o rei de Israel, e o rei de Israel é direcionado para mandar ele até Eliseu. Então houve um processo. Quem tem fé, vai. Quem tem fé, persevera. Quem tem fé, não desiste. Quem tem fé, chega no objetivo, chega no objetivo final. Se você está aqui nessa noite, tem vindo e tem continuado na busca por Deus, eu digo que é porque você tem fé, e o nome disso é o primeiro mergulho de Naamã. Diga comigo, a fé é o primeiro mergulho de Naamã. Diga, eu tenho fé. Diga, nessa noite eu vou manifestar a minha fé. Você já tem manifestado essa fé? Quando você sai da sua casa e vem para este lugar, sabendo no seu coração que neste lugar Deus ordena a bênção, Deus te muda, Deus te transforma, Deus tem algo para você, e que você vem para este lugar também, para que independente do que Deus faz, você dá a Ele a adoração, o louvor devido. Isso é fé. Ninguém pode adorar um Deus que não está vendo se não tiver fé. Sabe por que as pessoas, elas preferem uma imagem, um objeto, alguma coisa para manifestar a fé? Porque a fé é fraca, precisa de algo. Fé de verdade é aquela que Jesus fala: Tomé, porque vistes crer, bem mais aventurado que não viu e creu. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente do local. Então, querido, você tem vindo neste lugar, sabendo que não tem uma imagem de escultura neste lugar, sabendo que aqui a gente não está jogando lenço para você, sabendo que aqui a gente não está ungindo o sabonete, né, para você tomar banho, sabendo que aqui a gente não está liberando uma vassoura para você varrer tua casa e espantar os matos. Quando você vem num lugar como esse, sabendo que em espírito e em verdade que você tem que manifestar a tua fé, eu digo que essa é uma fé legítima, essa é uma fé verdadeira. Posso ouvir amém? Ainda que seja bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas é fé? Agora pergunta para quem está do seu lado: você está aqui porque tem fé? Ou por quê? Responde aí, declara, ainda que não seja. Diga, porque tem fé. E queridos, quando nós manifestamos nossa fé, a exemplo de Naamã, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20: creia em Deus, estareis seguros. Creia nos profetas e prosperareis. Sabe por que Naamã volta curado? Porque ele creu no profeta, porque ele acreditou que aquela viagem não seria em vão. E nós temos que, no mínimo, colocar isso para funcionar em nós. Se você vem à casa de Deus e você não tem dentro do seu coração uma expectativa de voltar tocado, abençoado, ministrado por Deus, meu irmão, você já quebrou aí metade da força. Porque Jesus, aonde ele chegava, a Bíblia diz que houve lugares onde os enfermos vinham, os endemoniados vinham, sabe, os aleijados, até mortos, as pessoas traziam e todos eram curados. A Bíblia tem expressões, textos onde o Senhor expressa dizendo que todos eram curados. Mas quando ele chegou em Nazaré, na Galileia, tinha dificuldade de curar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas bloquearam
casa é a pior coisa. Quando você vem para o culto, quando você vem para um ambiente que é preparado por Deus para você, você está honrando um esforço que Deus fez para você. Sabe quanto tempo Deus passa para preparar um pastor? É a vida toda. Eu ainda estou na fase da preparação para coisas grandes que Deus está fazendo. Mas eu te digo que eu tenho pelo menos 17 anos que Deus trabalha comigo para trazer uma palavra para você hoje. E você não honra isso. Você fica na sua casa. Você não vem para as atividades que o seu pastor, direcionado por Deus, está liberando para você. Você está desonrando a Deus. E aí quando a bênção chegar em medidas limitadas, Deus está abençoando fulano. Já abençoou, já deu dom de língua, já deu dom espiritual, já fez isso, e eu? E tu? Salvação é de graça. Manter a salvação é responsabilidade tua e minha. Salvação é de graça. Dons espirituais, presença de Deus, intimidade com o Senhor, há um preço. Você tem que estar pronto para pagar. Naamã teve que ir. Ele poderia ter ficado. Naamã, a neném disse que tem um profeta lá em Israel. Se eu pudesse ir lá. Eu estou leproso. Aqui eu morro no meio da estrada. Já estou leproso mesmo, já está ruim. Deixa acabar de ser destruído tudo. Não. Foi no rei, pegou a cavalaria, foi lá no outro rei e foi bater na casa do profeta. No dia em que você chegar para dentro e disser assim: eita, conto demais nessa igreja, não aguento mais, você vai perder tua bênção, infelizmente. Eu me lembro que no início da minha conversão tinha culto quarta, sexta, sábado e domingo. Na segunda e na terça eu aproveitava para ir para os cultos do interior, porque eu não queria passar um dia sem estar buscando o meu Senhor. E o resultado ainda foi pouco, porque eu queria ter intensificado um pouco mais da minha vida para Deus. Eu estaria muito mais longe. Os acomodados ficam morrendo na lepra. Os que tomam atitude pela fé voltam com o rosto igual ao rosto de criança. Eu declaro que todas as vezes que você sair de um culto como este, quando o teu coração é intensificado em Deus, eu declaro que você voltará para sua casa com pele de criança. A Bíblia diz que se os nossos pecados forem vermelhos como sangue, como carmesim, se tornarão brancos como a branca lã, brancos como a neve. Eu profetizo e declaro que todas as vezes que você sair por essa porta, você vai sair com vestes brancas resplandecentes. É assim que Deus vai te ver, é assim que os anjos te verão, é assim que os demônios vão te ver e vão correr. Recebe? Recebe? Diga comigo: pastor, eu tenho fé para isso. Então fechou, meu irmão, porque eu tenho fé para profetizar na tua vida. Receba! Em nome de Jesus. Segundo mergulho de Naamã, humildade. Aí nós vamos encontrar dificuldade. Eu falei a parte boa, né? Até chegar. Quando ele chegou na hora de receber a bênção, veio o ataque. Ele disse: não tem rios mais limpos, mais formosos lá em Damasco? Oxente, se eu quisesse ser purificado mergulhando em rio, era lá que eu ia. Eu vou mergulhar nos rios desta terra, desses rios velhos aqui. Qual é o nome disso? Orgulho, falta, né, de humildade. A falta de humildade faz com que a bênção de Deus chegue na porta da nossa vida e volta, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Deus tem bênçãos de perdão, de cura, de libertação, sabe, de sucesso, de desenvolvimento. Ele tem bênçãos sem medida. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Você pensa que merece até aqui, o Senhor tem infinitamente bênçãos maiores para a tua vida. E a Bíblia diz que o Senhor quer abençoar, mas Ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Tem bênçãos que chegam na
que Ele não abençoa o soberbo. Por que, pastor, que Deus não abençoa o soberbo, o orgulhoso? Porque o orgulhoso é assim, é Deus abençoando a vida dele, é Deus livrando ele, e ele dizendo assim: é a força do meu braço, olha como eu sou inteligente, eu sou eu. Ele não dá glória para Deus. Então Deus não tem por que abençoar, apesar de dar chuva para justos e injustos, mas bênçãos específicas Deus não dá ao soberbo. Pastor, e aqueles que são abençoados a mais da conta e é orgulhoso? Será que é Deus que está abençoando? Será que não é alguém facilitando essa bênção na vida dele? Porque enquanto ele tem essa bênção, ele não quer nem saber de Deus? Será que essa bênção não é uma verdadeira maldição para a vida dele? Oséias 4:12. O meu povo consulta a madeira, a imagem, a escultura, e a vara responde, porque o espírito de luxúria o responde, para que ele continue, se mantenha servindo esses deuses e não olhe para o Deus verdadeiro. Tem promessas que as pessoas fazem para outros deuses e são respondidas. Quem responde é Satanás. Para quê? Para que a pessoa continue buscando na fonte errada e não busque o próprio Deus, que é o único Deus verdadeiro. Oséias 4:12, marca aí e leia na sua casa. Não deixe que a falta de humildade impeça a bênção de Deus chegar. Naamã iria voltar para sua terra e ia morrer com lepra, por causa do orgulho. Quando eu tenho atitudes orgulhosas, quando você e eu manifestamos alguma atitude que reflete orgulho para Deus, de quem nós fazemos Deus lembrar? Deus se lembra de quem? Quando eu sou orgulhoso? Se alguém puder me trazer um pouquinho de água fria. De quem Deus se lembra quando você é orgulhoso? Satanás. O bicho ruim, né? O lapiroto, o cão. Porque a essência do diabo é orgulho. Por causa do seu orgulho, ele queria ser maior que Deus, queria adoração igual a ele. E olha que ele tentou, e ainda hoje tenta. Quando Jesus veio, ele levou Jesus para o deserto, ou melhor, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e lá o diabo apareceu para tentar ele, dizendo assim: adore-me, me adore. O que o diabo estava querendo? Ele queria adoração do próprio Deus. Infeliz, nojento, desdentado. Ele queria adoração do próprio Deus. Olha que ousadia. O Criador dizendo, a criatura dizendo para o Criador: me adore. Meu Deus, é muita arrogância, hein? Olha para quem está no seu lado e diga: abandona o orgulho, diga: abandona a soberba, não faça Deus se lembrar de Satanás. O terceiro mergulho, irmão, o terceiro mergulho de Naamã representa ouvidos para ouvir. Ter ouvidos para ouvir. Quando ele disse: não irei mergulhar nessa água velha daqui, Israel, ele foi embora. Mas no meio do caminho, um dos soldados falou: meu senhor, escute o que eu vou te dizer. Espera aí, alto lá, me escute que eu tenho algo para te dizer. Não é possível. E o cara escuta, o cara para ouvir. Ele diz: se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, não farias? Você vai fazer algo tão fácil. Para a sorte de Naamã, ele parou para ouvir um dos soldados, um dos oficiais. A Bíblia diz em vários lugares, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus manda um recado para a igreja de Éfeso, para todas as igrejas, ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Por que ele diz quem tem ouvido para ouvir? É porque tem gente que tem ouvido, mas não é para ouvir. Porque ouvir
Ouvir para Deus não é só escutar. Ouvir é atentar, é se inclinar à instrução, é dar ouvidos, filho meu, dai ouvido às minhas palavras. Tem gente que vem na igreja e escuta o que é falado. Se fosse relembrar de tantas pregações que já tem ouvido, não dava para capturar tudo. E elas entram aqui e saem aqui. Pastor, como é que tu sabe disso? Pelo resultado. Se você é alguém que há 3 anos depois tem necessidade de ouvir a mesma coisa, não porque gosta, mas porque precisa ser mudado, é porque até agora não deu ouvidos, escutou, mas não está dando ouvidos. Que não sejamos um povo de dura cerviz, que não sejamos um povo que escuta e sempre com necessidade de aprender mais, porque não dá ouvidos. Para, atenção, opa, deixa eu entender o que está sendo falado. Você dá ouvidos. Chega em casa, meu Deus, o pastor falou alguma coisa, eu não entendi. Peraí, deixa eu ver se é assim mesmo. Vai lá, pesquisa e tal. Se for preciso, liga para alguém. É assim mesmo? Foi isso que foi falado? Porque eu tenho uma preocupação em colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Ainda mais que nós temos a facilidade de esquecer 95% daquilo que nós ouvimos depois de 72 horas. Anote o que é falado, chega em casa, remoa a palavra, tenta colocar em prática, ora em cima dela, dê ouvidos e Deus vai honrar a tua inclinação, a tua vontade de querer pôr em prática o que escuta. Deixa eu falar aqui com quem quer crescer um pouco mais na fé e quer servir a Deus no ambiente de liderança. Não é seminário que te prepara. Sabe qual é o maior seminário de crente para preparar um líder? Por incrível que pareça, os cultos. Se você começar a anotar tudo que você escuta e passa a semana orando em cima, meditando, aprendendo, se aprofundando um pouco mais, vai chegar um tempo que o melhor teólogo da região não vai competir com você, porque você está escutando o que Deus está mandando, revelado ali na hora. Você será preparado para toda boa obra. Amém. Eu digo entrar no seminário tal e você é bom de Bíblia, aí se frustra, e tem muitos que saem até desviados, porque lançou uma expectativa e não é correspondida. Eu não estou dizendo que teologia é errado, que não seja bom. Eu sou teólogo, eu estudo teologia, eu amo a teologia. Mas nesse ambiente, não é um ambiente onde você é preparado profundamente. O ambiente é esse aqui. Meu pastor pregava, eu anotava tudo, chegava em casa, aí ele gerava mais ou menos 5, 6, 7 itens que eu meditava. Deles eu tirava mais 30 itens de dúvidas que eu ia lá perguntar, ou pesquisar em outros livros, ou na própria Bíblia. Um ano depois, gente crente com 30 anos na igreja, não sabia nada de Bíblia. Eu percebia pela estrutura que eu estava ganhando na Bíblia. É um monte de gente que escuta, vai para casa, tchau, Deus abençoe, e não põe em prática, não medita, não se aprofunda. Aí passa por uma situação, porque, querido, é assim, ó. Quando a palavra é pregada, porque o homem estuda na internet, que vai, não escuta de Deus, você não tem responsabilidade. Mas quando é Deus que manda a palavra, te prepara, porque Deus vai te dar logo em seguida experiência para você colocar a palavra em prática. Amém. Quem já teve aqui a experiência de na semana seguinte passar por algo que foi falado e teve que estar pronto? Praticamente todos nós. Mas tem gente que passa pela situação, é envergonhado, age diferente, vai comentar com o irmão, diz: rapaz, tu lembra que foi justamente isso que o pregador falou? E foi, aonde?
Salvador. Preste atenção, irmão. Dê ouvidos à palavra. Sacode alguém do seu lado, ninguém. Acorda. Senhor, vai chegar muita gente lá e poderá dizer: Senhor, mas eu não aprendi direito. Senhor, você não me ensinou isso nem aquilo. Aí ele vai dizer: lembra daquele dia que aquele pregador saiu lá dos corfundosos, dos corcorobosos, e veio, não sabia nem falar direito, mas falou justamente aquilo que você precisava ouvir. Lembra? Pois era eu te ensinando, você que não quis aprender. Não dá ouvido. Todas as vezes que você começa a avaliar o pregador e falou errado, opa, engoliu um S, opa, esse nós vai, nós foi, a bênção está passando e você não está pegando, e esse orgulho vai te consumir e poderá te levar para um lugar que você não gostaria de ir. O quarto mergulho representa a simplicidade. Diga comigo, ser simples. Qual foi a dificuldade de a mãe entrar no rio? É porque o rio era simples. Era um rio cheio de mato, um rio comum, não um rio trabalhado. Diga comigo, Deus é extremamente simples. Oxi. Irmãos, as maiores curas, os maiores milagres que Deus operou na Bíblia foi com simplicidade. Uma simplicidade meio assim, sabe? Você lembra daquele milagre? O cara estava mudo. Jesus falou: abre a boca. Abre aí. Aí ele cuspiu na mão, passou na língua. É simples? Não, a gente queria que fosse um raio, né? Não, pegou, passa na língua aí, meu filho. Aí o cara falou. Outro, Jesus poderia ter soprado uma fumaça nele. Não, ele cuspiu no chão, fez um lodinho assim, um barrinho, passou no indivíduo. Vai, meu filho, vai lá no tanque de Siloé, lava lá e vê se está bom. Simplicidade. Jesus usava coisas da própria terra. Tem um milagre que tem gente que até questiona. Jesus curou um cego, pôs a mão nele e ele foi curado. Aí ele pergunta: e aí, tá vendo? Eu estou. Só que eu estou vendo os homens como árvores. A cura foi além, foi curado mais do que deveria. Ele enxergou os homens grandes demais, deu muito mais visão do que ele precisava. Aí ele orou de novo, aí ficou normal. Jesus trabalhava com coisas simples assim, sabe? É coisa corriqueira, meu irmão. De repente você vai estar aqui lavando a louça com o suor pingando, você vai estar falando com Deus, o Senhor, eu fui curado, eu fui curada. Os maiores milagres acontecem assim, preste atenção. Uma pessoa recebe uma ministração, às vezes não sente nada, na semana seguinte, lá no quinto dia, ela: gente, de domingo para cá eu nunca mais senti medo, nunca mais me arrepiei de medo, nunca mais fiquei com medo do escuro. Foi curada e não percebeu. Deus é simples, Deus trabalha quando você menos espera. A Bíblia diz que enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando. Começa a ser, não dificulta, quem dificulta somos nós. Rebeca Cabral dizia que quando ela orava para ser cheia do Espírito Santo, ela esperava que um raio viesse, tocasse nela, ficasse toda elétrica. E quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela não sentiu nada de pavoroso. Ela simplesmente percebeu que estava cheia. Até o próprio Satanás na frente dela estava se tremendo. Você vai ter experiência de orar por coisas e vai achar que Deus não respondeu. Aleluias. Haverão experiências que você vai orar a Deus e você não vai perceber que Ele fez, e vai descobrir que Ele já fez. De repente, olha, dizer uma coisa para os irmãos: hoje eu desfruto de respostas de oração que eu fiz especificamente no começo da fé, 15 anos atrás, 16 anos atrás. Meu Deus, eu lembro que eu orei por isso, que olha, do jeito que eu orei, aconteceu. Tempos depois, e geralmente quando a gente percebe, obrigado, geralmente quando a gente percebe, já até passou o tempo. Por isso que assim, quando orarmos por cura, tenham cuidado depois da oração, verificar o lugar,
Porque às vezes a cura acontece e você não sente. Deus ele não bate em você, Ele não usa ferramentas, Ele simplesmente faz o que está morto reviver. Não tem dor nisso. Amém? E eu profetizo que explodirão curas que você nem vai imaginar. De repente vai perceber aqui, vai perceber em casa, vai amanhecer o dia, a vida é outra. Eu declaro cura sobre a igreja em nome de Jesus. Mas seja mais simples, irmão. Ah, mas Deus, eu nem fiz isso para Deus fazer, eu nem orei 2, 3 horas para Deus fazer. Opa, peraí, irmão, Deus é independente, Deus é simples, hein? Ah, fulano foi curado, mas ele nem perdoou Beltrano. Oxente. E quem disse que é do teu jeito? É do jeito de Deus, deixa com Deus está trabalhando, aleluia. Amém? Deus é simples, Deus é independente, Deus trabalha com coisas simples, corriqueiras. Tem gente que está sendo extremamente abençoado, que se pudesse ter os olhos abertos, espirituais abertos, e ficar apavorado de tanta coisa tremenda que Deus está fazendo. Mas como ele não está vendo o raio descendo, ele acha que Deus não está fazendo, mas está fazendo. Quando você descobrir, a tua família vai estar toda estruturada, as tuas finanças vão estar em ordem. Quando você descobrir, a tua saúde vai estar perfeita, os teus filhos já vão ter sido pregadores da palavra. Quando você acordar para a vida, o arrebatamento já acontecer. Tem gente que fica esperando, não, era bom se o arrebatamento fosse assim, ó, viesse igualmente aquele povo chinês que faz aqueles entretenimentos lá, naqueles filmes de entretenimento. Aí o cara fala algumas palavras, vem aquela armadura e põe asa aqui, põe espada aqui. Então tem gente que pensa que o arrebatamento deveria ser assim. Quando o arcanjo tocar a trombeta, vem uma asa bem grande, maior do que eu, e começa a abanar as asas, eu começo a sentir a sensação que estou voando, estou subindo. Meu irmão, para de dificultar as coisas. Se Deus quer fazer assim, ó, no piscar de olhos, você de repente está na terra, já recebeu um corpo glorioso, já chegou no céu. É simples. Aleluia. Amém. Receba. Seja simples. Tem gente que vai orar assim, é dificuldade, não consegue se ajoelhar, porque enquanto não coloca um tapete aqui do lado, não coloca um somzão pesado do outro, aí fica naquela dificuldade. Ele programa tanto o ambiente para orar, que quando pensa, passou a hora, não tem mais tempo para orar. Meu irmão, está limpo, está sujo, chega lá, ajoelha, oh Deus, eu estou aqui na tua presença. Meu amigo, seja em qualquer lugar, ore, busca Deus, não dificulte, não põe dificuldade. O som que você dá, se eu tivesse um som pesado assim que vai encher o coração, aí eu ia orar assim horas. Meu irmão, usa a tua caixinha de fósforo, usa o teu celularzinho lá. Poderoso Deus. É melhor que você escuta a tua voz. Ore com ou sem som, posso ouvir, amém? Por que a gente tem que ter som toda vez para orar? Aí não tem um somzinho, se eu tivesse, eu dar uma orada, né? Mas não tem, dificulta as coisas. Ore onde você estiver, ore no carro, ore no banheiro, ore trabalhando, ore caminhando, ore conversando com um amigo, conversando e lendo e orando na testa dele assim, você tem que estar o tempo todo orando, buscando, usando em todo o tempo. Se eu tivesse assim um tempão, assim, eu ia usar esse tempo todo para orar. Usa não. Se você não usar o tempo pequeno que você tem para orar, você não usa o grande. Você sabia? Dificultando as coisas, seja simples. Use o que você tem na mão e comece. O rio é esse, meu irmão. Foi nesse rio que me mandaram mergulhar. Então é dele que eu vou mergulhar. Oxente, é nós na vida. Oxente, mas se me mandasse, rapaz, se o profeta de Deus, igual Eliseu, me mandasse mergulhar naquela lama que desceu ali da barragem de Minas, rapaz, era lá que eu ia. Oxente, se eu soubesse que é Deus mandando, eu não ia. Não importa, é lama nos ouvidos, mas não importa, depois eu limpo. O que importa é a experiência que eu vou ter. Eu só vou para a igreja quando os ar-condicionados estiver gelando. Pois é, o rio está aqui. Não mergulha, não, espere chegar em Damasco, talvez você nem chegue nele. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão vindo no calor, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus não vai colocar ar-condicionado só aqui não, ele vai cortar a tua casa também. Você vai receber na tua casa. Deus faz coisas no nosso paralelo, dependendo da atitude que nós temos no momento que temos a oportunidade. Porque eu dou uma atitude acertada
recebe aqui, Deus faz com que a bênção chegue ali. No pouco fostes fiel, no muito será colocado. Quem lê a Bíblia diz amém. Você sabe do que eu estou falando. O quinto mergulho é a obediência. Diga comigo, obediência. Eita, o ABCD do crente. Qual é o ABCD do crente, irmão? O ABC. Obedecer. É o ABC do crente. É obedecer. De maneira, queridos, que a Bíblia diz em Hebreus que até a salvação, Jesus veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? A obediência não pode sair nem do vocabulário nem da prática do crente. E eu vou te dizer, meu irmão, não é obedecer somente aquilo que você concorda, acha bonitinho. Porque se você for obedecer somente aquilo que você acha bonito e concorda, não é nesse lugar que você tem que ficar. Você tem que ir para um lugar que o pastor só fala de bênção, o pastor só profetiza bênção. Você precisa estar pronto para obedecer. Quando Deus pega aquilo que você não gostaria de dar, quando Deus te manda fazer coisas que você não quer fazer, mas Ele sabe que a tua obediência é a tua maior proteção. O verdadeiro obediente diante de Deus é aquele que está disposto a obedecer, principalmente naquilo que ele não concorda, ou naquilo que ele não gostaria de fazer. Quando a mãe ou o pai libera uma palavra de obediência para o filho, ele vai estar preocupado se o filho está gostando ou não. Às vezes até fica porque ele ama e tem um sentimento, mas o que vai importar para o pai e para a mãe é se o filho está obedecendo, independente de como ele está obedecendo, se está gostando ou não. Porque o pai e a mãe sabem que se o filho obedecer naquela circunstância, ele vai estar protegido. A obediência é para a proteção da nossa vida. Porque Deus sabe que você e eu não conhecemos o futuro, não sabemos o que está por vir, não sabemos os laços do diabo. Então quando ele diz assim, ó, sai daí, para de fazer isso, faça isso, é porque ele sabe que esse é o caminho que você deve seguir, que é o caminho da vida. A Bíblia diz em Provérbios, é caminho que para o homem parece direito, mas no final é morte. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem caminho que na cabeça do homem vai dar em morte, mas quem segue o caminho estreito que Jesus lhe apresenta, receberá vida. A cura brotará quando você obedecer a direção de Deus. A Bíblia diz, se me ouvides e credes, comereis o melhor dessa terra. Deixando claro que parte daquilo que recebemos de Deus está atribuído à nossa obediência. Benihim perguntou para T.L. Osborne, dois homens que quando se encontravam saía faísca de fogo para todo lado. Talvez você nem sabe quem eu estou falando. T.L. Osborne já morreu, grande pregador da fé. E Benihim perguntou, Benihim mais novo na fé, T.L., por que muitas vezes a bênção chega mais para o ímpio que não conhece Deus do que para o próprio crente? Por que tem gente que vem a primeira vez na igreja e é curado, e o crente está lá às vezes 1 ano, 2 anos pelejando pela mesma bênção e não recebe? T.L. Osborne disse, é simples. O pecador é abençoado porque Deus quer atraí-lo, é pela fé. O crente é abençoado pela aliança. Quando ele quebra a aliança, a bênção vai embora. Quando ele está na aliança, a bênção chega. É obediência. Se você como cristão quer ser abençoado, obedeça. Quebra o princípio e a bênção vai embora. Por quê? Porque quem não conhece erra. Para quem erra, Deus dá uma chance. Quem conhece não erra, desobedece. E quando desobedece, não tem jeito. A punição, a consequência. Quem planta, colhe. A Bíblia até diz que quem planta vento, colhe tempestade. Ei, a tempestade está grande na tua casa. O que você tem plantado?
Pastor, eu plantei, eu fui para Parnaíba logo, busquei um tufão de vento lá de Parnaíba, joguei tudo na minha casa. Pois é. Agora, meu irmão, só existe um caminho. Qual pastor? Qual pastor? Qual pastor? Clamar o homem que está dormindo no barco. Tem que fazer o negócio assim: Jesus, você não está vendo que vamos todo mundo morrer? E tem que clamar até ele acordar. E quando ele acordar, ele vai acalmar a tempestade. Posso ouvir amém? Amém. Mas ele não deixará de dizer: homens de pequena fé. Porque a nossa pequena fé, irmãos, não está no fato de não crermos no poder da oração. Está no fato de, mesmo seguindo a Deus, sabendo o que Deus pode fazer, a gente só deixa para clamar quando não tem mais jeito. A gente não continua na aliança, não continua na pegada, a gente para de crer, se acomoda. Aí é pequena fé, porque a fé, ela cresce à medida da continuidade da prática dela. Se você deixa de praticar a fé, ela diminui. Se você continua praticando a fé, ela cresce. Então, quando você se acomoda, a sua fé, ela diminui. Quando você está na guerra, clamando, sabe, fazendo valer, indo para cima, a tua fé vai crescendo. Quando você para de falar de testemunhar de Jesus, a tua fé diminui. Quando você abre a boca e continua testemunhando de Jesus, falando a palavra, a fé vem pelo ouvir pela palavra. Quando você começa a falar mais a palavra, a tua fé cresce. Crente sem fé é crente de boca fechada, crente que não fala de Jesus para ninguém. A fé foi sucumbida. Crente que tem um mínimo de fé começa a abrir a boca e começa a falar. Pratica a tua fé. Alguém está do seu lado dizendo assim: eu estou morrendo, estou com vontade de morrer, estou com depressão. E você, eita, aqui em Terezinha é complicado mesmo, ó. Cuidado, tá difícil. Então, se tu não se preocupar, se tu não caçar um psicólogo aí, bater no psiquiatra. Porque ó, daqui a pouco, ó, tu soube de fulano que pulou do prédio. E aquele que colocou a corda no pescoço, tu não sabe da pior. O ML registra não sei quantos por mês. É a palavra que o Espírito tem para dizer. Irmão, você está com depressão, está triste, com vontade de morrer. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem alguém que, se você experimentar de verdade, a primeira coisa que ele vai fazer assim, ó, vai soprar vida no teu coração. E quando essa vida chegar, você vai dar um tchau para a morte. Será não? Foi assim comigo, é assim com um monte de gente na igreja, e será assim com você. Pega no braço e leva, bora para a igreja. Vou te mostrar um ambiente que você vai ser curado, vai ser abençoado. Amém? Amém. Pratica a tua fé. E praticar a fé significa obedecer o ide falar, ide pregar. Obedeça. Amém, irmão? Sexto e penúltimo lugar. Eu vou terminar ligando essa palavra aqui. Diga comigo: generosidade. Generosidade. O que é generosidade? Em Lucas capítulo 6 vai dizer que com a medida que você medir, você vai ser medido de maneira sacudida, transbordando, te darão e muito mais. A Bíblia diz: melhor coisa é dar e receber. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. E a Bíblia diz que pela falta da prática da generosidade, vem o gafanhoto e come tudo que tem. Pela falta da generosidade de liberar o dízimo e a oferta, ser liberal no reino de Deus. Preste atenção. O Senhor deu para 3 homens, para cada um Ele deu sementes. Para um Ele deu 5, para outro deu 3, para outro deu 1. Para quem Ele deu 5, Ele semeou a semente. Na sua semeadura colheu mais 5, fez 10. Para quem Ele deu 3, jogou a semente na terra e semeou mais 3, dobrou. Para quem Ele deu 1, o cara escondeu. Quando o Senhor veio prestar contas, o que deu 5 apresentou 10. Muito bem, bom servo, bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito será colocado. Vem e desfrute do gozo do seu Senhor. Para quem deu 3, a mesma coisa. Para quem deu 1,
Ele já vem explicando: Senhor, eu sei que tu és severo, colhe onde não planta. Eu fiquei com medo, vai que eu jogo a semente, ela morre, só tinha essa. Aí não tinha nada para dar o seu de volta, vou devolver na mesma semente. E ele disse: mau servo. Eu não queria essa semente, eu queria o resultado dela. Se já que você sabe que eu colho onde não semeio, será que não seria mais coerente você colocar no banco, para que quando eu viesse pegasse em juro o talento? Qual a punição? 2: tirando do que tem só um e dando para que tem 10. Porque o que tem mais se lhe dará, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ainda diz assim: vá para as trevas exteriores. Queridos, isso está falando tanto do talento que Deus dá para a gente reproduzir no reino de Deus, sobre a alma se frutificar, quanto da questão que a Bíblia está repleta de situações sobre quem é generoso, quem semeia financeiramente, recebe de volta. Não somos uma igreja que ensina que se você der 1.000 vai ganhar 10.000. Não fazemos essas campanhas. Você não vai ver isso nunca, em nome de Jesus. Mas não podemos negar a palavra que diz que aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. E eu preciso, como pastor, ensinar isso para a igreja. Sabe por quê? Experiência própria do ministério que vivíamos. Pessoas que semeavam muito prosperaram de tal maneira que não sabiam onde colocar mais dinheiro. E a igreja não foi ensinada a semear o pouco que tinha, os irmãos, os membros, porque ficavam sustentados naquele que tinha muito e sustentava a igreja. Os que sustentaram a igreja, que abençoaram, foram abençoados mais ainda. E chegou o dia que ele saiu da igreja, a igreja ficou desfalcada, porque não ensinou os membros, e os membros não prosperaram, porque no reino de Deus, quem não dá, não prospera, é bíblico. Aí a igreja não tem mais condição de mandar um missionário para o campo, porque não tem dinheiro, porque o povo não aprendeu a semear, portanto não foi abençoado. E eu me preocupo, porque nessa igreja tem algumas pessoas que estão se destacando em Deus, de dar muito, de abençoar muito. E olha, se você conhece alguma dessas pessoas, fique de olho aberto. Talvez ele não vai contar o testemunho, mas volta e meia você vai ouvir alguma coisa de grande que Deus fez na vida delas, coisas poderosas que Deus está fazendo. Vai fazendo, porque você está plantando, não tem jeito. A minha preocupação é: alguns desses irmãos serão muito abençoados, nem que eu como pastor tentasse bloquear isso, orasse contra, não tem jeito, porque eu não tenho força contra o princípio que ele está praticando. Ele vai ser abençoado, ela vai ser abençoada, porque está dando, não tem jeito. É Deus que faz isso, é Deus que estabeleceu. A minha preocupação é esses irmãos serem muito abençoados e os outros começarem a ficar confortáveis. Não, alguém deu forro, não, alguém deu piso, não, alguém está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não preciso ajudar, achando que o pouco que ajuda não vale nada. E Deus é dono da prata e do ouro. Ele não está olhando para a quantidade que você dá, mas para o sacrifício que você está dando. Quem não dá quando tem pouco, não vai dar quando tem muito. Quem dá quando tem pouco, Deus sabe que dará quando tem muito. Se você não prova para Deus que é capaz de ofertar, de ser liberado, de ser generoso, enquanto você tem pouco, quem é fiel no pouco será infiel no muito. É você e Deus. Sou eu e Deus. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Pastor, o que tem a ver isso com o sexto mergulho de Naamã? É que Naamã trouxe muito dinheiro da Síria. Ele trouxe muitos presentes da Síria. E quando ele foi abençoado, a primeira atitude dele foi lá no homem de Deus e abençoou. A Bíblia diz que o profeta não recebeu a bênção, foi algo específico. Isso não quer dizer que a igreja não deve receber, porque Salomão recebia gente de todas as nações e ia levar presente para a casa de Deus, para o palácio. E a Bíblia diz que mulheres dos fazendeiros que tinham dinheiro sustentavam o ministério de Jesus. E as igrejas do Novo Testamento mandavam tantas bênçãos financeiras e bênçãos de alimentação por meio de Paulo, que enchiam os barcos dos navios. Quando Naamã foi curado, a primeira coisa que ele fez foi demonstrar gratidão com generosidade. Eu vim te abençoar. O profeta não quis. Deus não deu direção para ele receber.
Mas a atitude de Naamã era essa. Deus sabia que Naamã tinha esse coração. Glória a Deus. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver. Porque tem gente que chega na igreja, Deus dá a direção, Deus abençoa, tira a depressão, resolve o problema do casamento, resolve até abençoar financeiramente, o indivíduo tem uma mão de vaca. E a sua atitude só expressa a ingratidão no seu coração. Chefe, Jesus cura 10 leprosos, um volta para agradecer, e outros 9 xarapiquara, pernas para que te quebram, não quiser nem saber mais de Jesus. O que é isso? Uma tremenda atitude de ingratidão. Quem foi que me curou? Você é o tipo de gente que quando alguém te dá algo, você nem olha mais para a cara, você não agradece. Você é o tipo de gente que quando recebe um presente, um favor de uma pessoa, não tem coragem de abrir os lábios e dizer: ô meu irmão, obrigado, olha, eu não sei como te agradecer. Você não faz nem isso. Faço não, pastor, pois está fechado. Só tem uma coisa, é que aquela pessoa não vai me dar mais nada. Porque embora eu não dou esperando receber gratidão, mas é gostoso quando você percebe que a pessoa ficou feliz com o que recebeu. Quando você dá algo para alguém e alguém não expressa gratidão, você fica: meu, será que ficou feliz pelo que dei? Ah, não gostou não. Aí está ficando olhando: eu dei uma camiseta, será que vai usar? Que dia vai usar? Aí eu estou usando todas as minhas camisetas que eu ganhei de presente no aniversário, nos cultos. Eu quero que os irmãos saibam que eu estou feliz pela camiseta que eu ganhei. Eu sei que eu abençoo quem dá, porque o ingrato, ele amarga o coração de Deus. Você não compra a bênção que Deus te dá, mas você expressa gratidão ao que Deus te deu com algo. Seja para a igreja, seja para uma pessoa que tem mais necessidade que você, seja quem for, a quem o Espírito Santo ministrar, faça algo. Seja grato, seja como Naamã, e volte para casa com a pele igual a pele de Cristo. Amém, irmão? Ou você acha que Deus não considerou isso? Ou você acha que Deus não sabia que isso havia no coração de Naamã? Por que a mulher, quando Eliseu declarou que ela ia ter um filho um ano depois, por que ele profetizou um filho na vida dela? Pela maneira como ela o serviu. Aí você acha que isso, uma vez, presta atenção, nós recebemos as passagens para viajar com um grupo de louvor para a Bolívia. A gente tinha o costume de ir em São Paulo, ali no Sudeste, em Vitória do Espírito Santo, quando a gente pregava, ministrava lá, às vezes tinha 30 pessoas na igreja, tirava uma oferta, dava R$1.000, R$1.500, R$2.000, abençoava, e a gente voltava feliz, voltava comendo bem na estrada, enfim. Porque essa era uma prática no Sudeste. Na viagem que a gente foi fazer para a Bolívia, o pastor da minha igreja foi tirar uma oferta para abençoar a gente. Éramos 6 que iam viajar, ali de Curimatá. Irmãos, na viagem a gente precisa comer, precisa tomar café, né? Tem uns cabras assim, nós deixamos aqui, comem quando viaja. Vamos tirar uma oferta aqui. A igreja estava lotada de gente. Tirar uma oferta para abençoar a viagem, uma viagem missionária. Vamos divulgar a obra do Piauí, lá na Bolívia. Benção. A oferta deu R$18. Eu vi meu pastor zangado. Ele pegou o dinheiro e disse: irmãos, esse dinheiro vai ficar aqui, eu protesto, eu não levo, porque isso aqui é uma expressão de uma igreja ingrata, que não reconhece o seu pastor, não reconhece o trabalho do seu pastor, não reconhece o que Deus está fazendo. Eu não vou levar esse dinheiro, porque eu não vou amaldiçoar a igreja, eu não concordo com isso. E a igreja está pegando o tempo todo. Por quê? Porque o povo não tem visão de abençoar. Graças a Deus que o Senhor tem feito uma diferença aqui. Amém, Zé Nilton? Aqui tem sido diferente. Os irmãos vêm de fora, e quando chegam aqui, nós às vezes ficamos com dificuldade, crendo que Deus vai fazer um milagre na semana seguinte para pagar contas de aluguel, contas disso e aquilo outro. Mas vem um pregador de fora, a gente abençoa como a gente gostaria de ser abençoado se fôssemos nós no lugar dele. Então nós fizemos o Emanuel Filho, o primeiro congresso de avivamento. Ele vinha aqui para as igrejas que recebia R$100 de oferta, R$200 de oferta. A gente, no começo da igreja, primeiro evento, a gente colocou R$1.000 na mão dele, daí incentivou para vender todos os CDs e foi bênção. Ele disse: rapaz, eu nunca vi isso aqui não, uma igreja dessa semana, nunca vi isso. Aí veio o Samuel Moraes, sem poder, nós abençoamos ele, quase R$2.000, além dos CDs que ajudou a vender as camisetas. Irmãos aqui da igreja comprou um monte de camiseta
dar para os outros, é para abençoar ele. Aí o Thompson veio, irmãos, eu estou falando da nossa realidade, que a gente gostaria que dera 10 mil reais, dera 15 mil para esses homens, porque a Bíblia diz que quando honramos o homem de Deus, damos um copo de água fria, recebemos o mesmo galardão que ele tem. E aí o Thompson veio com toda a dificuldade, sem dinheiro, sem poder, nós colocamos 2 mil reais na mão dele. Estou falando aqui no nosso quintal para dizer que nós estamos aprendendo a ser generosos, e não é aquilo que a gente gostaria de dar. Nós não pagamos para ninguém que cobra. Eu cobro tanto. Opa, cobrou para vir, está fora. Nós não acreditamos em pregador que cobra para pregar. Mas se o cara vem, nós queremos dar muito mais do que ele cobraria, para honrar a vida dele. A Dione veio numa dificuldade, irmão, uma pessoa, passagem, outra pessoa, passagem de táxi, foi 500 reais, e nós colocamos ainda pelo menos 1.000, foi 1.000 e pouco, para abençoar a vida dela, sem poder, sem poder. Estamos com algumas coisas no vermelho, algumas dificuldades para honrar, mas nós entendemos o princípio que essa atitude da igreja vai estourar em bênção, vai prosperar a vida da igreja, vai prosperar a vida do povo. Se você quiser ser abençoado por Deus, começa a adquirir esse coração. Tem gente aqui que se vier aqui contar testemunho do que Deus fez, pela atitude da generosidade do coração dele e dela, e a igreja A, B e C escutar esse testemunho, vai pagar para esse irmão e contar o testemunho da igreja dele, porque o negócio é poderoso, é grande. Pastor, eu tenho um único 10 reais. Cadê minha carteira, mulher? Cadê minha carteira? Vou fazer um negócio aqui, o Espírito Santo está mandando fazer. Pega minha carteira lá na... Depois que eu vim de Bogotá, eu estou aprendendo pega lá minha carteira, por favor, filho. Eu estou aprendendo a obedecer o Espírito Santo. Eu estou aprendendo a obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo está mandando fazer algo aqui. Naamã foi abençoado pela sua generosidade. A sua generosidade definiu a bênção de Deus na vida dele. E Deus está trabalhando nessa igreja. Nós não faremos campanha de prosperidade nesse lugar, em nome de Jesus. Me ajuda a proteger isso, amém? Não precisamos. Por vezes eu vou orar aqui para Deus prosperar um pouco, mas não faremos campanha. Passaremos um culto inteiro em prol de financeiro. Não passaremos, porque nós temos coisas mais importantes para cuidar neste lugar, amém? Salvação, tratamento de caráter, busca de Deus, Espírito Santo governando a nossa vida. Não faremos isso, mas eu quero orientar você no seu dia a dia. Está passando pela rua, tem gente que você sabe que vai lá para a rua pedir dinheiro porque não quer trabalhar, mas tem gente que você sabe que realmente é deficiente. E a Bíblia fala do cara que estava pedindo esmola na porta do templo. Pedro não tinha esmola, deu a cura. Eu creio que se Pedro tivesse dinheiro no bolso, ele tinha dado tanto dinheiro como ele tinha dado a cura. Meu irmão, você vai ser curado agora, mas vou dar um dinheirinho para você começar a recuperar a tua vida. Presta atenção. Você vai passando na rua, tem alguém pedindo, você tem 2 reais no bolso, não vai usar, nem tem plano para esse dinheiro. O Espírito Santo tocou seu coração. Como é que o Espírito Santo toca? Não, ele simplesmente dá uma consciência, poderia dar esse dinheiro. Aí você pensa, ixi, mas meu pensamento voa. É o Espírito Santo tocando. Dê. E por vezes, eu vou dizer uma coisa, por vezes, mesmo sem sentir nada, eu vou dar. Olha para a pessoa. A Bíblia diz em Eclesiastes: quem dá ao pobre, empresta a Deus. Se você me emprestar alguma coisa, dependendo do valor, nós vamos trabalhar um pouco aí, dividir quantos passos para devolver. Se você emprestar para Deus, você acha que Deus vai te devolver? Semeie o pão sobre as águas, de manhã, de tarde, de noite, porque você não sabe o que vai fluir ou não vai. Continue semeando. Tenha um coração liberal. Amém?
Eu vou perguntar aqui: quem nessa noite não deu uma oferta na igreja? Não deu, mas no fundo do coração gostaria de ter na carteira para dar, por entender que o dar gera bênção na sua vida espiritual. Amém? Presta atenção. A prática do dar é o que vai fazer o retorno acontecer. Nós queremos que venha sobre nós. Mas não queremos primeiro semear. Pergunta para o plantador de milho. Se ele espera ter uma colheita de espigas de milho, se ele não plantar.